tivemos que voltar ao modelo antigo, que é novo, a fazer os cultos online novamente, né, somente online. Você que está aqui em Araguari ouvindo, a gente teve que novamente fechar as portas da igreja devido ao lockdown que está acontecendo aí, né? Então a gente, respeitando as normas da Secretaria de Saúde, do Comitê de Organização, a gente fechou novamente as portas da igreja até segunda ordem. A gente acredita que vai durar uns 15 dias, se o quadro não mudar. Então, em nome de Jesus, acompanhe os cultos, você que faz parte aí da comunidade Aprisco, você que tem sido pastoreado pelas palavras que Deus tem ministrado no coração dos líderes dessa igreja, nesse altar, em nome de Jesus, que Deus abençoe sua casa, sua vida, sua família, tá bom? Em nome de Jesus. Eu queria rapidamente comentar algo da palavra do Senhor com vocês. O Senhor ministrou algo, tem ministrado algo ao meu coração, e eu não podia deixar de comentar com vocês. Como eu falo sempre, não estamos aqui atrás de grandes coisas, né? Estamos aqui atrás da palavra pura, da palavra simples, e tem assuntos, querido, que são grandes demais para nós. Se você fizer algumas perguntas para mim, eu não vou saber responder, né? Se você perguntar, pastor, por que tudo isso está acontecendo? Me fala com 100% de certeza. Querido, eu não sei. O Senhor dá para nós apontamentos, né, mostrando direções, mas na verdade não sabemos exatamente o fim disso tudo que está acontecendo, né? Eu tenho falado muito nesses dias que nunca mais o mundo vai ser o mesmo, Araguari nunca mais vai ser o mesmo, o Brasil nunca mais vai ser o mesmo, depois de tudo aquilo que temos visto, temos presenciado, e com certeza esse tempo ruim vai passar, né? Até o que eu quero falar com vocês um pouco a respeito disso hoje é sobre tempos bons e tempos ruins. Se a gente puder colocar um tema na mensagem, saiba discernir o tempo. Eu queria ler com você 2 Samuel capítulo 11, versículo 1. Na época, talvez na sua versão, eu estou lendo a versão King James, talvez na sua versão está escrito no tempo, né? No tempo em que os reis saíam para a guerra. A King James traz assim: na época da primavera, no tempo em que os reis costumavam sair para as batalhas, o rei Davi enviou Joabe, que era o chefe do seu exército, e com ele os seus oficiais e todo o exército de Israel, e eles destruíram os amonitas e sitiaram Rabá. Entretanto, Davi permaneceu em Jerusalém. Um dia, após o almoço, né, na hora de você tirar um vintinho, você dá aquela descansada, um dia após o almoço, Davi se levantou, depois de ter dormido um pouco. Então é bíblico tirar um cochilinho depois do almoço, está vendo? Se alguém te fala, não, estou de acordo com a palavra, está aqui, o negócio é depois que você acorda, que deu problema para Davi foi depois. E ele foi passear no terraço do Palácio Real. Do terraço ele avistou uma mulher que se banhava nua e notou que aquela mulher era muito bonita. Querido, quando a Bíblia fala que a mulher era muito bonita ou que o homem era muito bonito, querido, é porque realmente eram muito. Quando a Bíblia fala assim que em Israel não havia ninguém formoso como Absalão, que era o filho de Davi, querido, era porque realmente não tinha. A Bíblia é muito verdadeira. Então, querido, tenta imaginar uma mulher muito bonita. A Bíblia está falando. Então a Bíblia fala assim: Davi desejou saber quem era aquela mulher. Ao que lhe informaram, o nome dela é Batseba, filha de Eliã, esposa de Urias, o teu servo. Então Davi mandou que trouxessem para ele. Ele teve relações sexuais com ela, que havia concluído o tradicional ato de purificação em função do ciclo menstrual. Depois ela retornou para sua casa. Passado algum tempo, a mulher descobriu que estava grávida e mandou um recado para Davi falando: eu estou grávida. Então, querido, a ênfase aqui não é falar sobre o erro, o pecado de Davi, uma vez que o Senhor o perdoou, né? Uma vez que o Senhor, assim que já o corrigiu, já disse a palavra através do profeta Natã: o Senhor já te perdoou,
né? Então a nossa intenção aqui não é falar por que Davi fez isso, por que ele subiu no terraço, por que ele plantou bananeira. Não, a nossa intenção hoje é falar, querido, sobre você aprender a discernir o tempo. Nós estamos vivendo uma época e um tempo, querido. Ontem estávamos tendo uma reunião com os pastores da cidade, e o assunto entre nós foi que nesse momento nós líderes, nós pastores, que estamos à frente de pessoas, dando direções a essas pessoas, que nós precisamos ter movimentos bem cirúrgicos. Se você prestar atenção num médico aí que faz uma cirurgia no olho, querido, só se Deus mandar um dia eu fazer uma cirurgia no olho, que é muito arriscado. Pensa eles colocando uma agulha dentro do seu olho para anestesiar, para ir lá tirar uma catarata, ou eu prefiro usar óculos. Então assim, você pode perder a vista. Tenta imaginar o cara indo lá e, sei lá, fazendo um corte. Eu não sei como funciona, mas eu sei que tem cirurgia nos olhos. Tenta imaginar um cirurgião cardíaco operando o coração de alguém. Se ele faz algo errado ali naquele momento, querido, é morte, é caixão, né? Antigamente lá no bairro que eu morava, a gente falava, é caixão e vela preta para o camarada. Então, querido, nesse momento nós, não só líderes, mas nesse momento a gente tem que ter um golpe muito decisivo. Nós precisamos, no primeiro momento, sermos como Davi, quando ele fala, eu vou pegar uma pedra e eu vou acertar ela na cabeça de Golias, mas eu vou deixar mais 4 para os irmãos dele. Querido, ele não tinha 5 pedras para Golias, ele tinha uma pedra para Golias. Então Davi sabia que o golpe dele tinha que ser muito certeiro, porque poderia faltar pedra depois e não daria tempo dele voltar no riacho. Então, querido, nós estamos vivendo uma época aonde o empresário, aonde o marido, a esposa, o filho, o líder, o pastor, querido, nós precisamos discernir o que está acontecendo. É de verdade parar, é de verdade assentar a gente com a gente mesmo e falar, Espírito Santo de Deus, o que é para eu fazer? Porque a gente, querido, pode dar um golpe errado, e aquele golpe errado pode definir a nossa vida para sempre. Nesse texto aqui, querido, já deve ter uma semana que eu estou lendo, e na Bíblia que eu tenho, então tem o texto lido também, e enquanto eu estou orando, eu coloco o texto lido. Enquanto eu estou orando em línguas, eu fico escutando a pessoa ali o tempo todo, repetindo, e já tem dias que eu estou escutando, e o Senhor hoje me despertou em algo nesse texto, dizendo o seguinte: nós como igreja precisamos aprender a discernir a época e o tempo. Eu tenho uma fruta, querido, que eu amo de paixão, é a manga. Eu acredito assim que quando Deus foi fazer a manga lá antes da criação, eu acho que quando ele sentou com Jesus, o Espírito Santo falou assim: olha, vai ter um camarada aí que ele vai ser apaixonado em manga, vamos colocar o gosto desse negócio. Quando ele criou aquela roxinha, ele falou, essa é para o Wesley. Então, querido, como é bom você, aquela manga madurinha, amarelinha, sem um amassado, você foi lá no pé e conseguiu tirar sem ela cair, e você vem chupar a manga, sem faca, sem nada, você descasca com o dente e deixa encher de linha, tanto que é bom você chupar uma manga madura, né? Mas quando eu era pequeno, eu ficava tão ansioso estava faltando, sei lá, 15 dias, 20 dias para a manga ficar boa. Eu era menino, subia nos pés e a manga estava lá madura do sol, só uma parte, né? Só um lado do pé, e a gente era ligeiro, a gente subia lá e pegava aquelas mangas, ficavam um esperando lá embaixo e ia jogando as mangas, né? E a hora que a gente ia cortar a manga, ela não estava totalmente madura. A gente falava assim, ó, de vez, a manga está de vez. Então ela estava meio que verde, meio que amarelada do sol, meio querendo madurar. Então, para a gente não perder a pernada de que subiu lá em cima, a gente pegava o sal, colocava a manga no sal, né? Porque aí a gente já precisava de alguma coisa, porque ela já não estava com o sabor do maduro. Ah, mas eu não vou perder, então a gente colocava um sal e comia aquilo ali para dentro, era uma beleza. Então, querido, mas tente imaginar comigo quanto você comer um fruto no tempo certo, no tempo que ele está pronto, no tempo que ele está maduro, quanto é gostoso. Agora, querido, existe 3 tempos, assim como existe o passado, o presente e o futuro. Para tudo que Deus vai fazer na nossa vida, querido, existe 3 tempos. Tem um texto no livro de Provérbios que fala assim, que aquilo que é bom, utilizado antes do tempo, vai se tornar algo ruim. A Bíblia fala que a posse, em Provérbios, a posse antecipada de uma bênção
se tornará no final uma maldição. Você consegue entender, querido, que aquilo que poderia ser muito bom pode se tornar em algo muito ruim? Tente imaginar, querido, alguém que sonhou a vida inteira em ter um casamento abençoado com aquele homem grande, de olho loiro, forte, rico, né? Ou aquele rapaz que sonhou, vou ter uma morena, sabe? Cara, eu vou ter uma casa, eu vou para Miami, e o cara sonhou, cara, que sonho legal, vou ter uma família. Mas de repente essa pessoa casa com a pessoa errada. A rota dele vai mudar para sempre. Eu estava vendo um filme com a minha esposa ontem, chama O Rei Eterno, né? E eu vi um pedaço lá, e eu achei muito interessante, que de repente um rapaz morreu, um japonês morreu, né? E na hora de identificar o corpo, a mulher foi chamada lá, e ela tinha alguns ferimentos, eu acredito que não mostrou, mas que o cara deve que batia nela. Então na hora que o cara está ali, não, a senhora reconhece mesmo que é o seu marido? Ela falou assim, não, pode tampar. Aí tampou, ela falou assim, para cremar, e ele não precisa pagar não, né? O governo paga, né? Aí o cara está assim, tanto que ela está gelada, tanto que ela está fria, assim, mais do que o morto, né? E a mulher, a hora que ela sai de perto do cara, ela começa a rir. E ela fala assim, nossa, agora eu acredito em Deus. Um dia eu pensei que eu ia matar meu marido, mas não precisou, Deus enviou alguém para matar meu marido. Então, querido, sabe quando algo pode ser muito bom, mas no meio do caminho a gente toma uma rota errada e aquilo ali fere a gente, magoa a gente, tira os sonhos, tira as expectativas da gente. Assim, querido, é o que a Bíblia fala. A bênção, ela é muito boa, ela pode ser um catalisador na vida de uma pessoa. A bênção de Deus na vida de uma pessoa catalisa, dá uma rota, dá um norte, dá um destino. Mas, querido, isso antes do tempo pode se tornar na vida da pessoa uma maldição. Querido, sabia que Deus, querido, quem que criou o sexo? Deus. E Deus fez ele para qual tempo? Para o casamento. Então o tempo bom do sexo é no casamento. Mas, querido, muitos jovens ao redor do mundo inteiro provam o sexo antes do casamento. É uma bênção o sexo, mas se prova antes. Prova ele antes. Ah, pastor, mas a gente tem que conhecer, a gente tem que saber, né? Mas ver se vai dar certo, que vai que não dá certo. Então, sabe, querido, aí sabe o que acontece? De repente o cara pega uma doença venérea, pega uma AIDS, porque aquela pessoa que ele teve um relacionamento já teve com 366 pessoas durante a vida. Talvez ele fica com a moça fica com um rapaz que não quer nem saber, que não tem nenhum compromisso. Aí a moça apaixona no rapaz, mas o rapaz é namorado da outra, e sabe aquela vida toda bagunçada. E um dia, quando ela casa, a moça está lá com o rapaz, aí o rapaz foi e brigou com ela, aconteceu uma briga no casamento, aí de repente aquele cara que ela teve um relacionamento antes do casamento, ou o rapaz teve um relacionamento, aí de repente encontrou, deu um perfume, de repente já começa uma traição, começa um adultério, tudo porque aquilo que era para ser bom foi feito antes do tempo. A Bíblia diz no livro de Eclesiastes que tudo Deus fez formoso no seu próprio tempo. A manga, ela tem que estar madurinha, né? Hoje, querido, nós temos, através da química, a gente tem através dos processos de industrialização, a gente acelera, né, os processos. Mas sempre que nós aceleramos, querido, alguns processos, isso causa algum problema. Você pega um frango caipira que cresce em 1 ano ou 6 meses, com 30 dias ele está pronto para o abate. Olha que beleza. Eu não preciso esperar 6 meses, né? Então, querido, sabe o que acontece? Mas para eu fazer ele chegar naquele ponto para abater o frango, eu tenho que pôr hormônio. Muito hormônio. Eu tenho que injetar água ali, para aquele negócio ficar aparentemente legal. Aí a gente vê crianças que têm 12 anos, que devia ter essa altura, que tem essa. Mas a hora que cai de bicicleta, os ossos estão tão fracos que quebra até a unha do pé.
Por quê, querido? Eu peguei algo e acelerei o processo. Eu peguei aquilo ali que deveria ter um tempo para curtir, para chegar no lugar certo, e eu antecipei. Então, querido, no processo de Deus também é assim. Tudo aquilo que eu faço antes, que deveria ser para um outro tempo, vai ter uma consequência. Agora, querido, se eu vivo antes, pode se tornar uma maldição. Se eu vivo no tempo certo, significa que eu consegui alcançar a plenitude de Deus. Se eu conseguir chupar a manga na época certa, lá em dezembro, né? Aquela época, nossa, olha que manga legal. Querido, se eu for tentar chupar aquela manga em janeiro, ela passou da época. Ela pode estar com muito bicho, ela pode estar podre, né? Que são as mangas temporãs, né? Fora do tempo. Você sobe lá no pé, já está cheio de bicho, já está mole demais. Você fala, mas não é esse gosto aqui que eu conheci dessa manga. Então, querido, se eu e você não aprendemos a discernir o tempo de Deus para as nossas vidas, eu posso passar da época, ou posso querer estar me antecipando, e Deus estar querendo me guardar. Tem muita gente que fala assim, pastor, eu acho que Deus se esqueceu de mim. Deus nunca se esquece dos seus. Pode parecer em algum momento que talvez José, sei lá, tenha pensado, né? Deus se esqueceu de mim, Ele me deu um sonho fenomenal, e agora eu estou preso, anos preso, acusado de coisa que eu não fiz, longe do meu pai, longe da minha mãe. Mas ele conseguiu discernir o tempo e falou, cara, isso aqui é um treinamento, não é o tempo de Deus me mostrar. Porque tem um tempo, querido, de Deus nos esconder, e tem um tempo de Deus nos mostrar. É só você olhar para a criação. Nesse momento, se você sair lá fora, é o tempo da lua. Amanhã, a partir das 6 e pouco da manhã, é o tempo do sol. A Bíblia diz no livro de Gênesis, capítulo 1, que Deus escolheu a lua para governar a noite e o sol para governar o dia. O que Deus está falando? Cada um dos dois tem o seu tempo. Nenhum vai entrar no tempo do outro. Então, querido, quando eu e você aprendemos com Deus a discernir a época certa daquilo que Deus quer fazer para as nossas vidas, querido, tudo o que Deus programou para mim em relação a finanças, profissional, casamento, família, ministério, tudo aquilo que Deus projetou para mim, para você, vai acontecer. Aleluia. Agora a questão, querida, é que muitos de nós não estamos aprendendo a discernir o tempo. Eu queria ler com você um texto aqui, depois eu quero voltar em Samuel, mas eu queria ler com você um texto em Eclesiastes, que é um texto que todos nós conhecemos, mas às vezes esquecemos. Capítulo 3 de Eclesiastes tem uma explicação muito legal sobre o tempo. Abre comigo, você que quiser acompanhar. Versículo 1. Para todas as realizações há um momento certo. Existe sempre um tempo apropriado para todo o propósito debaixo do céu. Há o tempo de nascer e existe a época de morrer. Existe o tempo de plantar, mas também o tempo de arrancar aquilo que se plantou. É tempo de matar, mas também existe o tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de edificar. Às vezes Deus está escolhendo esse tempo, querido, para derrubar um monte de coisa dentro das igrejas. Mas não está significando que Deus se esqueceu da igreja ou que Ele está com raiva da igreja. Não, Ele está derrubando para depois edificar uma outra coisa em cima. Aleluias. É o que a Bíblia diz. Tempo de chorar e tempo de rir. Querido, o tempo de choro não é para sempre. Pastor, minha vida é só choro. Querido, então chora bastante. É o tempo de chorar? Chora. Se é tempo de chorar, chora. Porque, querido, vai chegar o tempo de sorrir. A Bíblia diz em Salmos capítulo 30, o choro dura uma noite. Então existe um tempo para o choro. Agora tem gente que não sabe discernir o tempo. Aí na época que todo mundo está chorando, ele quer rir. Aí ele parece uma hiena, né? Todo mundo chorando lá no velório e ele rindo. É tempo de chorar, gente. Pega lá do lado da mãe, do pai, de quem morreu e fala, vamos chorar. Mas não vai durar para sempre, então amanhã é tempo de sorrir.
Agora, querido, nós temos que entender também o inverso, que a vida inteira, querido, a gente não vai sorrir a vida inteira, também tem época de chorar. Essa semana eu escutei uma música muito, muito legal do Apocalipse 16, né, do pregador Lu, e ela chama Bons Tempos. Eu até mandei para minha filha, né? E muito legal a música. Ela fala o seguinte: olha, o tempo bom e o tempo ruim não dura para sempre, mas o tempo bom pode estar dançando ao seu lado. Eu achei interessante a letra, sabe por quê? Porque, querido, realmente, às vezes, o tempo bom que Deus está programando para nós, Ele pode estar dançando do seu lado e você não está vendo. Deus talvez está usando tudo isso aqui para te fazer crescer, para te despertar para uma direção que você não sabia, e você não está conseguindo mudar os olhos, você não consegue discernir o tempo. Sabe, querido, talvez nesse momento Deus está querendo levantar pessoas que estão trabalhando talvez em empresas, para que você seja o gerente daquela empresa, ou que Ele te dê uma promoção para você ter uma ideia criativa. Você chegue no seu chefe e fala assim: oh, I have an idea, eu tenho uma ideia, vem cá que eu tenho essa ideia que vai dar certo. Talvez o seu patrão já está te olhando 2 anos, 3 anos, 4 anos, está te prestando atenção. Esse cara aqui, eu acho que eu posso, essa pessoa, eu posso chegar a ele. Aí de repente, querido, quando está muito próximo, eu vou falar isso aqui lá no texto de Samuel, quando está muito próximo de você viver o tempo bom, vem uma grande luta e uma grande perseguição. O patrão já na semana que vem ia te dar uma promoção, ele ia para a roça porque está com medo do Covid-19, e ele tinha que deixar a empresa na mão de alguém, você era a pessoa. E de repente naquela semana, querido, 3 ou 4 pessoas do seu trabalho se levantam contra você, começa a falar mal de você, mas pega no seu pé e fala mal, e sabe, e te leva à exaustão. E de repente você não consegue discernir que aquele era o tempo que Deus estava preparando você, e de repente você começa a brigar com aquela pessoa, fala mal da outra pessoa, e começa a entrar naquele jogo, e de repente o seu patrão que está olhando, ele fala: pensei que era esse cara aqui, mas ele não tem inteligência emocional, ele não consegue conter as emoções dele, então ele não pode estar à frente da minha empresa. Então o tempo bom estava dançando do seu lado, era aquele o momento, mas de repente nos faltou inteligência emocional. Calma, paciência, domínio próprio, que são frutos do Espírito Santo. Aí perdeu tudo, foi tudo por água abaixo. Exatamente isso aconteceu com Davi. Eu quero continuar lendo o texto, olha que interessante. No versículo 4, tempo de chorar, tempo de sorrir, tempo de lamentar e tempo de dançar. Tem uma canção antiga que a gente cantava, fala: o tempo de cantar chegou, o tempo de dançar chegou. Então, se é tempo de dançar, querido, dança. Não fica com vergonha, não. Chama um irmão, vamos dançar, cara. Deus deu a vitória para nós. Vamos celebrar. Querido, as pessoas têm uma grande dificuldade de celebrar com a gente as nossas vitórias, né? Quando você está triste, quando você está passando um momento, as pessoas vêm com você, choram, preciso de um negócio aí, está ali. Mas se de repente você é abençoado e consegue sair daquilo ali, querido, é só você fazer um teste, está solteiro, né? Chega na igreja com o namorado, com a namorada, e passa perto das suas amigas, dos seus amigos. Acho que está no pecado. A fofoca começa. Não, você só não fez nada, você chegou com uma pessoa diferente na igreja. Esse rapaz aí, ele namorou com aquela menina, você lembra dela? Da outra, do casamento. Esse cara aí vai largar ela. As pessoas não conseguem celebrar os nossos momentos bons. Você pode, querido, a vida inteira vir de chinelo para a igreja, de bicicleta, aquele carrinho, que custa chegar. Os irmãos, nossa, Deus tem que abençoar mesmo. Mas se um dia você chegar de carro novo, ele também chega com contrabando, gente. Não é possível. Ontem eu estava com Fusca, cara. Como é que o cara me chega aqui num Camaro? Agora entrou na política, né? Não, ele faz parte da política. Ele ganhou um por fora. Querido, as pessoas não conseguem celebrar os momentos bons com a gente. Então, querido, a gente precisa ter inteligência emocional para conseguir discernir. Porque senão a gente entra no joguinho do diabo.
E nós nunca vivemos aquilo que Deus tem para nós simplesmente pelo fato de eu não conseguir me mover dentro do tempo de Deus. Aleluias. Olha que interessante, querido. Vamos continuar lendo. Tempo de atirar pedras e tempo de guardar pedras. Davi entendeu que era tempo dele lançar pedras em Golias. Mas quantas vezes mais depois Davi usou pedra contra gigante? Nenhuma vez. Porque ele entendeu que a pedra era só para aquele momento. Depois ele guardou as pedras e falou: a partir de agora eu vou lutar com espada. Porque todo mundo já conhece minha estratégia. Aleluias. Então, querido, nesse tempo de pandemia, é tempo da gente entender. Eu guardo as pedras, eu vou para outro lugar, eu atiro as pedras, eu construo algo com essas pedras. O que eu faço? Então a gente precisa pedir: Senhor, me mostra o que fazer nesse tempo, me dá discernimento, Deus. Olha aqui que interessante, querido. Essa parte do versículo 5, parte B, foi escrita para esse tempo do Covid-19. Então olha aqui, isso aqui foi escrito para esse tempo. Olha só: tempo de abraçar e tempo de se apartar do abraço. Então às vezes não é tempo da gente ficar abraçando todo mundo, pegando a mão de todo mundo, dando ósculo santo em todo mundo. A Bíblia está dizendo. Mas na hora que passar tudo, querido, dá ósculo santo, beija a testa do irmão, beija a nuca, abraça, carrega no colo, ora junto. Mas talvez esse seja o tempo de não abraçar, está escrito na Bíblia. Aleluias. Discernir o tempo. Versículo 6, tempo de buscar, tempo de desistir. Querido, quantas coisas na minha vida eu tive que discernir o tempo que era hora de parar. Era hora de parar. Quantos projetos até, querido, dentro da igreja, família, casamento, eu e minha esposa falavam assim: acho que isso aqui agora então não é tempo, nós vamos parar isso aqui. Gastava força, fazia aquilo, e tem hora que a gente tinha que parar e falar: olha, é tempo de desistir. Pastor, mas eu fiz, tá bom, mas tem hora que tem que desistir. Eu fico imaginando, sabe, quem Noé ficou 100 anos construindo a arca, se apegou à arca, de repente a hora que o dilúvio desce, está lá em cima do monte, e fala: cara, fiquei 100 anos construindo isso, e agora? Eu vou deixar todo esse meu investimento aqui para ninguém? Eu vou ter que descer e construir tudo do zero lá, qualquer outra coisa. Querido, tenta imaginar o cara que salvou o mundo ali na época, que era a família dele, tendo que lutar com ele mesmo, se descia ou não descia do monte. Se você ler a Bíblia, querido, ele fez uma casa no pé do monte, porque estava com medo de sair de perto daquilo ali. E Deus mandou povoar a terra, e Noé falou: vou ficar aqui. Aí teve que haver uma briga entre pai e filho, para o filho sair de perto do pai para povoar a terra. Não soube discernir o tempo. Aleluia, estão comigo, querido? Você na internet, né? Olha que interessante. Tempo de conservar e tempo de jogar fora. Eu acho a minha esposa fantástica. Tem 2, 3 vezes no ano, ela fala que é o tempo de jogar fora. Ela junta tudo que ela acha que tem que jogar fora: a vasilha, a panela, o móvel, o sofá, e põe tudo lá na porta de casa e fala: é tempo de jogar fora. Aí a hora que jogou fora, dá um tempo, fala: vamos comprar de novo, vamos renovar isso aqui. Entender, querido. E às vezes ela vai jogar uma coisa fora que eu fico assim: cara, eu vou guardar esse aqui, eu vou pegar esse aqui. Ela está jogando fora essa caneta, cara. Essa caneta aqui eu já escrevi um monte de mensagem com ela. Ela vai jogar, eu fico assim: joga. Aí tem coisa que ela chega para mim e pergunta: você quer para jogar fora? Você vai usar isso aqui? E eu: não, joga fora. Porque às vezes nós nos apegamos a muita coisa, e a Bíblia está falando: tem hora que tem que jogar fora. O Senhor tem ministrado lá no meu coração nesse último ano agora, que, querido, que tem hora que você tem que ter alguns relacionamentos com algumas pessoas, e tem hora que você tem que se afastar. Sabe quando é que os corações são provados? Na época do afastamento. Os corações são provados na época do afastamento. Você descobre quem são seus amigos, você descobre realmente quando, querido, você está longe, não é quando está perto todo dia, quando todo dia você paga a carne, paga o churrasco, paga o sanduíche, paga tudo. Não, é quando, querido, você não tem como fazer nada. Aí você descobre quem está do seu lado, quem se preocupa, quem são as pessoas que vão com você para o resto da vida e quem são aquelas que você tem que deixar.
É, a minha filha mais velha e a minha filha do meio, que já estudam, querido, todo ano eu e minha esposa tinha que sentar com eles quando acabava o ano letivo e explicar para eles o que ia acontecer no outro ano. Ah, mas eu vou deixar os meus amigos, eu vou para outra escola, eu vou mudar de sala, será que eles vão estar lá? Será que não dá para ir para a mesma escola que eles foram? E a gente falava, olha, você vai deixar aqueles amigos e eles vão ser amigos para você por muito tempo, mas você vai fazer outros amigos. Então, querido, também às vezes é hora de mudar relacionamentos, mudar lugares, para que o Senhor te leve a outros lugares. Ó, beleza, até aqui eu tive que andar com essas pessoas. Será que daqui para frente Deus não quer outra coisa para mim? Discernir. Talvez, querido, tem pessoas, querido, que ficam nos travando, nos trazendo para trás, e Deus está falando, olha, até aqui deu certo, mas agora você vai ter que começar a andar com aquelas outras pessoas, porque senão você vai ficar no mesmo estágio. E a intenção de Deus não é que fiquemos no mesmo estágio, Ele quer que a gente avance. Aleluias. Relacionamentos. Vamos continuar aqui, versículo 7, e aqui eu vou parar, eu quero voltar lá em Davi. Tempo de rasgar, tempo de costurar, tempo de ficar quieto e tempo de expressar o que sente. Olha aqui a inteligência emocional que nós falamos do camarada do trabalho. Tem hora que ele tem que aprender a ficar calado, não é hora de falar, mas vai chegar a hora que você será ouvido. Tem muita gente, querido, que não é hora de você falar e você quer falar e ninguém te escuta. E às vezes, querido, você deveria falar e ficou calado. Você percebe que tudo na vida, querido, você tem que discernir o tempo. Pastor, e como eu faço isso? O senhor está explicando, eu estou entendendo, mas como eu faço isso? A Bíblia diz, no livro de Tiago, que a sabedoria que vem da parte de Deus, ela é compassiva, ela é cheia de bons frutos. Bons frutos fala do tempo certo em que o fruto foi colhido. Então, querido, todos os dias, constantemente, eu preciso ter um tempo com o Espírito Santo, em que eu possa falar com Ele, Senhor, me dê sabedoria, para eu saber o que fazer em cada momento, em cada época da minha vida. Agora é época de eu ficar solteiro, ou é época de eu casar? Agora é época de eu comprar isso, ou é época de vender isso? É época de avançar, ou é época de dar um passo para trás? Espírito Santo, me dê sabedoria. Queridos, tem uma coisa que eu peço a Deus todo dia: Senhor, me dê sabedoria. E quando tem algo travando, eu falo, Senhor, a minha mente está travando aqui, eu não estou conseguindo enxergar além daqui. Espírito Santo, o que é que eu faço? Há mais ou menos quase 3 anos atrás, eu decidi que eu ia estudar, fazer o Enem e fazer faculdade. Então, querido, quando eu comecei a estudar para o Enem, como já tinha mais de 10 anos que eu tinha parado de estudar, querida, minha mente travou. Eu não sabia fazer conta de X igual a ao quadrado, não sabia. E eu estou lá tentando estudar e não rolava. E eu colocava na mesa aqui tanto de livro, falando, hoje eu vou estudar até às 3 da manhã. E eu tentava estudar, querido, dormia, babava, e no outro dia eu não sabia nada. E eu orava, falei, Espírito Santo, eu preciso que o Senhor me destrava. Eu preciso que a minha mente volte a funcionar para eu lembrar disso. Eu não vou pagar cursinho, não vou fazer nada. Eu preciso que o Senhor me ajude. E orei um dia, outro dia. Até que um momento eu sentei diante dos livros e parece que aquelas letras entraram dentro de mim. Fiz a prova do Enem e passei. Agora, depois que eu passei na prova do Enem, outra grande dificuldade. Agora eu vou entrar na faculdade. Como será? E o medo, será que eu vou conseguir? Nossa, 3 anos, 4 anos, como vai ser? Espírito Santo, me dê sabedoria, porque o momento é esse, eu tenho que saber o que fazer. E agora eu estou caminhando para o final, falta acho que um período só para me terminar. E é o momento mais difícil para mim. Eu tive que fazer trabalho de estágio, plano de aula, e eu nunca fiz isso. Então, querido, eu tive 3 meses para fazer uma coisa que eu fiz em 1 semana. Só que eu fiquei 3 meses para fazer porque a minha mente travou, eu não consegui escrever uma letra, nada. Eu falei, Espírito Santo, o que eu faço? Eu entrava lá na plataforma, no Blackboard, e tentava fazer um trem, não dava. Eu falei, cara, como é que faz isso? Eu vou bombar nessa matéria. E eu orando, Espírito Santo, me dá sabedoria, destrava a minha mente, eu preciso, destrava a minha mente, Senhor. Querido, com 1 semana eu consegui concluir tudo o que eu precisava fazer. Dia 20, às 0 horas, terminava o horário de eu entregar meu trabalho. Eu terminei dia 20, 11h59 da noite. E dei o enter, falei, não vai dar certo. Nossa, consegui.
Então, querido, como eu faço para poder discernir, destravar e andar mais para frente? Espírito Santo, eu preciso da sua sabedoria. Me ensine a ser cirúrgico, porque pode ser que o tempo bom esteja dançando ao nosso lado e ele pode de repente passar. Não adianta eu querer viver algo antes, mas também, querido, se o tempo passar eu vou perder tudo. É aquela antiga história de eu nadei, mas morri na praia, não adiantou vencer o mar e morrer na beirada da praia. Sabe, não adiantou. Então, querido, eu quero voltar com você lá no texto, aqui eu já vou caminhar para o final, de 2 Samuel, sobre Davi, que eu achei algo interessante aqui. Você que está na internet aí, se puder ficar mais alguns minutos conosco, olha que interessante, Davi fala o seguinte: na época da primavera em que os reis saíam para a guerra, o que Davi fez? Ficou em casa. Davi não soube, querido, ele soube discernir o tempo em quase todos os momentos da vida dele antes dali. Não é hora de eu ferir Saul, não é hora de eu ser rei, não estou preparado, agora é hora de jogar pedra, agora é hora de pegar a espada. Mas, querido, quando ele parece que chegou, ele já é o rei, ele já tem a sabedoria, teve um momento que ele deixou de discernir. Por que a primavera era a época dos reis saírem para a guerra? Porque era a época que todos os povos tinham plantado o ano inteiro, e agora os frutos iam começar a sair. Então os frutos, querido, que talvez não tinha em Jerusalém, tinha lá na terra dos filisteus. Não brotava em Jerusalém, mas brotava lá nos filisteus, nos amonitas, nos midianitas. Então eles saíam em guerra para que eles pudessem pegar o que aquele povo tinha e trazer para o seu povo. Por isso que na primavera era uma época de guerra. Mas na época de guerra, onde os reis saíam para a guerra, Davi resolveu ficar descansando, tirando um cochilo, tirando um ventinho. E o que aconteceu, querido? Ele viu uma mulher nua tomando banho de longe. Agora, querido, às vezes muitos de nós pregadores falam: por que Davi fez isso? Por que chamou? Por que sei o quê? Eu não quero saber por quê. Querido, mas tenta imaginar um pouquinho. Batseba não era flor que se cheirava, não. O marido estava para a guerra, muitos meses, a mulher tinha acabado de sair do período menstrual, estava lá toda, tomando banho pelada do lado de fora da casa, pelo amor de Deus, aí Davi vai lá e olha e fala: essa mulher é bonita desse jeito, tomando banho sozinha, como é que o marido dessa mulher deixa? Essa mulher está com segundas intenções, chama ela aqui. Querido, pode olhar o texto, pelo menos no texto não mostra que em algum momento ela falou assim: mas eu sou casada, rei, não vai dar certo. Querido, o texto não mostra, pode ser que falou, mas o texto não mostra. Então, querido, por não saber discernir o momento, por não saber discernir o tempo, Davi perdeu uma família. Por não saber discernir o tempo, Davi pecou. Aleluia, porque o Senhor nos perdoa. Aleluia, porque o Senhor nos perdoa. Mas que o Senhor continue ministrando no nosso coração, querido, sabermos discernir o tempo e a época. O tempo que Deus vai levantar você. Sabe, querido, quantas vezes eu quis que Deus fizesse algumas coisas na minha vida que só agora eu estou começando a ver acontecer. Eu queria que acontecesse antes e talvez Deus estava falando: Wesley, escondido, fica escondido, eu estou te preparando, fica escondido. Talvez você que está ouvindo aí ou vai ouvir depois, querido, Deus não se esqueceu de você, Ele está escondendo você, porque talvez você se mostrar a cara antes, talvez você morra, talvez seu caráter não esteja pronto. Querido, e Deus, Ele quer que a gente saiba discernir o tempo também, para que a gente não passe do tempo. A palavra amadurecer vem de estar pronto. Será que nós estamos maduros para os propósitos de Deus? Maduros é prontos. Será que não somos ainda crianças para tudo aquilo que queremos? Será que realmente eu estou com o meu psicológico, com o meu financeiro, com tudo pronto para isso aqui? Então, se você puder, querido, todo dia peça ao Senhor: me ensine a discernir o tempo. E só um detalhe, no versículo 3, a Bíblia fala que Davi desejou saber quem era aquela mulher. Querido, cuidado com os nossos desejos. Tem um texto em Provérbios que mostra para nós
para nós não termos curiosidade para aquilo que é do mal. Quantos jovens dentro da igreja foram curiosos para o mal? Não, dá só uma pitadinha desse negócio, deixa eu ver como é que é isso aqui. Nunca mais conseguiu sair da droga, nunca mais conseguiu parar de fumar. Ah, não, mas eu acho que se eu deitar com essa moça aqui não vai acontecer nada. Nunca mais conseguiu voltar para os caminhos do Senhor. Não, acho que se eu fazer uma vez, cara, não é possível que uma vez também, eu vou fazer isso o resto da vida. Nunca mais conseguiu parar de fazer. Quando nós temos curiosidade, engraçado que curiosidade para o mal a gente tem, mas curiosidade para o bem, querido, você tem que trabalhar, né? É natural ter curiosidade para aquilo que é errado, mas para aquilo que é bom, toda vez a gente tem que ter um trabalho muito forte. Para pecar a gente é curioso. Não, deixa eu ver. Não, só esse link aqui. Parece que a mulher está pelada. Mas como é que põe isso aqui na internet? Ah, não acredito. E de repente está ali, tipo assim, né? Aí amanhã fala, não, mas colocar de novo. Mas como é que o cara faz isso aqui? E de repente você já entrou na pornografia na internet e não consegue sair mais. Por quê? Você foi curioso para coisa que não precisava ser curioso. Eu falo isso para minha filha direto: filha, não seja curiosa para as coisas do mal. E eu quero orar com vocês. Pai, em nome de Jesus, eu oro nesse momento e peço que o Senhor dê a nós discernimento, Pai, em nome de Jesus. Que Teu Espírito Santo nos dê sabedoria, por favor, nos dê sabedoria, nos ajude a discernir o que fazer, qual é o tempo, qual a atitude que nós temos que ter diante, Senhor Jesus, dos quadros controversos que aparecer na nossa vida, em nome de Jesus. Pai, que aquilo que o Senhor tem trabalhado anos para fazer na nossa vida não se perca, porque não sabemos discernir o tempo. Por favor, Espírito Santo, nos dê sabedoria, nos dê da Tua sabedoria que é pura, que é pacífica, que é cheia de bons frutos, ó Pai. Nos ensine a mostrar o tempo certo. Não queremos deixar o tempo passar e nem queremos antecipar aquilo que o Senhor programou. Te pedimos nessa noite, Espírito Santo de Deus, que a Tua graça alcance os lares representados aqui dentro da igreja, os lares representados, Deus, fora da igreja, os lares, ó Deus, representados na internet, que está nos ouvindo ou vai nos ouvir, em nome de Jesus, que a Sua palavra alcance e nos mostre o caminho e a direção, no nome do Senhor Jesus. Aleluia.